claro a rosinha claro. Não tem osso preto, certo? Não tem osso azul, não tem osso vermelho. Então, são peças rígidas de formato e coloração variada que compõem o esqueleto do corpo do animal, certo? Varia de um branco a um amarelo clarinho ou um rosa claro. A divisão do osso. O osso possui duas extremidades, chamadas de epífise, e uma parte central. O osso possui duas extremidades chamadas de epífises e uma parte central denominada de corpo do osso ou diáfise. Vamos vê-la aqui, ó. Olha aqui a epífise. Olha o osso aqui nessa imagem. Estou mostrando o cursor aqui, ó. Olha a definição, olha o osso aqui. Epífise proximal é a de cima. Mais da esquerda aqui, nós estamos vendo aqui, ó, nesse tecido osso esponjoso aqui, a epífise proximal, certo? Estamos vendo a epífise proximal. Então, o osso está dividido em epífise proximal, diáfise e epífise distal. Olha aqui, dentro do osso, nós encontramos a medula óssea. Olha aqui, ó. Certo? A medula óssea pode ser vermelha e pode ser amarela. Olha a medula óssea amarela aqui, ó. Certo? E qual é a função da medula óssea? A função da medula óssea é produzir células sanguíneas. Quem não sabia, fique sabendo agora que as células sanguíneas são produzidas na medula óssea. É por isso que quem tem leucemia, problema de câncer no sangue, o pessoal diz câncer no sangue, eu prefiro chamar de leucemia, tem que fazer transplante de medula, certo? Tem que ser feita transplante de medula. Então, aqui nós temos a medula óssea amarela, que poderia, não está dando para ver aqui, mas tem dela que tem uma parte vermelha. A parte vermelha dela é chamada de medula óssea vermelha e é responsável pela produção das células sanguíneas. Aqui nós temos também, ó, existe uma película que reveste o osso, chamada de periósteo. Olha a película aqui, ó, nessa imagem da direita, vocês veem a película que reveste o osso, chamada de periósteo. E tem outra película que reveste a parte onde fica a medula óssea. A medula óssea, lá no interior, é o que o pessoal chama de tutano. Vamos comer o tutano desse osso. Então, o tutano do osso é a medula óssea. Quem foi que falou? Nada não, professor. Continue aí. Então, o tutano do osso é a medula óssea. Então, se você quebrar um osso, você vai ver que, principalmente osso longo, você vai ver que existe uma cavidade interna chamada de canal medular. E dentro desse canal medular, nós encontramos o endósteo, que é uma membrana que reveste o osso dentro. E dentro desse canal medular, nós vamos encontrar a medula óssea, que pode ser vermelha ou amarela. E a medula óssea vermelha é responsável pela produção de células sanguíneas. E a medula óssea amarela é quem produz energia para fornecer a medula óssea vermelha e a medula óssea vermelha fabricar o sangue. Aqui nós temos a classificação dos ossos. Como é que nós classificamos os ossos? Osso longo, por exemplo. Vocês podem ter visto lá o rádio,
Vocês podem ter visto o fêmur lá, quem preencheu direitinho. Osso longo são classificados os ossos cujo comprimento predomina sobre a largura e a espessura. Então, o osso longo, ele tem o comprimento maior do que a largura e do que a espessura. Quem são os ossos longos que nós encontramos no animal? Então, nós temos aí o fêmur, nós temos a tíbia, nós temos o húmero, nós temos o metacarpo, nós temos o metatarso, nós temos o rádio. O rádio não está citado aqui, mas é também osso longo, certo? Osso longo são classificados os ossos cujo comprimento predomina sobre a largura e a espessura, certo? Olha aqui o osso longo, esse aqui é o fêmur, certo? Aqui nós temos nessa parte de cima, que quando eu estou mostrando aqui, a epífise proximal. Na parte de baixo, nós temos a epífise distal. E aqui no meio, nós chamamos de diáfise ou corpo do osso. Esse é o chamado osso longo. Observe que o comprimento dele é maior do que a largura e do que a espessura. Depois do osso longo, nós temos o osso alongado. Quem são os ossos alongados? São as costelas, certo? Os ossos alongados são as costelas. São classificados... Olha, por que a diferença de longo para alongado? A costela podia ser longo também, mas não é. Por quê? Porque ela não tem canal medular. Aquele canal que está dentro do osso, aquela cavidade, a costela não possui. Aí muitos perguntam, professor, se ela não tem canal medular, então não existe medula óssea. Não, senhor, existe medula óssea no tecido esponjoso da costela. A costela tem um tecido esponjoso e é onde está localizado a medula óssea, certo? No tecido esponjoso da costela. Aqui nós temos, olha, um par, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mas são 13 pares de costela no bovino. No equino são 18 pares de costela. Nesse caso aqui, esse está representando aqui o ser humano. Então, nós temos aqui 12 pares de costelas. Aí você pergunta, como é, professor, que você está identificando que é o ser humano aqui? Primeiro, pela posição vertical dele. Segundo, olha a clavícula aqui, ó. Olha a clavícula aqui, que não existe clavícula nos animais domésticos, a não ser na ave e nos primatas, certo? Olha aqui a clavícula presente no ser humano, nas aves e nos primatas, certo? Não existe clavícula no bovino, no equino, no ovino, no suíno, no caprino, no búfalo, não existe. Então, o osso alongado, ele possui as mesmas características do osso longo, só que não possui canal medular, certo? São classificados os ossos cujo comprimento predomina sobre a largura e a espessura. Olha que é a mesma definição de osso longo. Aí complementa, e não possui canal medular. Então, nós temos as costelas aí como osso alongado. Osso curto. Quem são os ossos curtos? Olha aqui os carpos. Olha aqui nessa estrutura aqui, ó. Ó o rádio, que é um osso longo, aqui em cima. Olha o metacarpo, que é outro osso longo. E aqui no meio
no meio da figura aqui, nós temos o osso curto, que são os carpos. Olha os carpos aqui. Quem são ossos curtos? São classificados os ossos cujo comprimento, largura e espessura se equivalem. Os carpos, os tarsos, a patela, que a gente chama de rótula ou bolacha do joelho, a falange média e a falange distal. São ossos curtos. Quem são os ossos curtos? São os ossos cujo comprimento, largura e espessura são idênticas, praticamente idênticas. Então, nós temos aqui o osso curto, os carpos, os tarsos, a patela, a falange média e a falange distal são ossos curtos. Osso laminar. Quem é o osso laminar? Ele possui comprimento, possui largura, só que a espessura desse osso aqui que eu estou mostrando não tem mais do que um centímetro. Pode ser que tenha 1 centímetro e meio, mas nessa faixa aí. Agora, observa a largura dele, que é grande, e observe o comprimento dele, que é grande. Ele podia ser chamado até de osso longo, mas a espessura dele é fininha. Como a espessura é fininha, então nós chamamos ele de laminar. A maioria dos ossos do crânio são ossos laminares. Aí nós temos a escápula, temos o ilho, o isquio, o púbis, são ossos laminares, certo? Eles possuem canal medular, mas o comprimento é maior do que a largura e do que a espessura. Então, a espessura é bem fininha. Então, por isso que nós chamamos ele de osso laminar, porque ele parece com a lâmina, certo? Olha aqui os ossos laminares do crânio. A maioria dos ossos do crânio são ossos laminares, certo? Está aqui mostrando as lâminas, olha, da parte dos ossos. Está vendo aqui? Essas são as lâminas. Outra coisa que eu chamo a atenção aqui para vocês, observe que o chifre aqui, o chifre desse animal, se comunica com a cavidade interna do crânio. O chifre é um prolongamento do osso frontal. E ele está se comunicando aqui, olhe, com o crânio do animal. Por isso, quando a gente vai fazer discorna, nós temos que fazer do animal jovem. Por que se faz discorna do animal jovem? Porque esse canal que liga o chifre ao crânio, a parte interna do crânio, ele praticamente não foi formado. Porque aqui corre o perigo de você, na hora que estiver fazendo a sutura, cair pingo de sangue, de chuva, alguma coisa, porque a gente não sabe se vai fazer a cirurgia num canto fechado ou num canto aberto. Se de repente cai chuva, aí é um problema aqui, certo? Então a gente faz a discorda desses animais quando está apenas um botãozinho. O chifre é um pequeno botãozinho. O chifre é apenas um pequeno botãozinho que você corta. Já fez discorna, Davi? Não, professor, mas já vi já o pessoal Já viu, fazer. né? Lá no campo, a gente escolhe o chifre do animal com 1 centímetro, 1,5 centímetros. Aí a gente corta o chifre e passa uma faca quente. Já existe um ferrinho que a pessoa passa no chifre. Mas antes, ou se quiser, se você não tem o ferrinho, você passa uma faca quente e não precisa costurar. Então, esse é o osso laminar, olha aqui. São ossos laminares, olha o osso zigomático, o osso lacrimal, o osso maxilar, o osso nasal, o osso incisivo aqui na frente,
o osso frontal, tá vendo aqui? O osso frontal. Então, são esses ossos que eu pedi para que vocês enviassem a tarefa com o nome desses ossos. O chifre é um prolongamento do osso frontal. Observe o osso frontal aqui da esquerda e você vai ver aqui na direita que o chifre é um prolongamento do osso frontal. Esses são os chamados ossos laminares. O comprimento e a largura é maior do que a espessura. Olha como ele é bem fininho aqui. Osso laminar ainda nós temos aqui, ó, o ilho, o pubis e o isquio. São ossos laminares também. O ilho é o vermelhinho, o isquio é o azul e o pubis é o amarelinho. Então, são ossos laminares também. Osso irregular. Aí você diz, professor, e o que é o osso irregular? Olha, o osso irregular a gente pode classificar ele como osso curto. Olha aqui o sesamoides, olha, o sesamoide proximal e o sesamoide distal. Observe que o formato deles, mesmo eles sendo chamados de sesamoides, um é mais compridinho e o outro é mais arredondado. Por isso que eles são chamados irregulares, porque eles recebem o mesmo nome de ossos sesamoides, mas são de formato diferente. Ele não é um osso regular, um osso idêntico. Ele é irregular. São classificados os ossos cujo formato não segue um padrão, variam entre si. As vértebras, as falanges. Olha aqui a falange. Falange proximal, falange média e falange distal. Todos são falanges, mas são diferentes. Mas, professor, a falange proximal não podia ser um osso longo? É um osso longo, sim. A falange média não é um osso curto? É um osso curto, sim. E a falange distal também é um osso curto. Só que ele recebe o nome de falange, certo? E como são falanges, são diferentes. Você podia perguntar, professor, a falange proximal é diferente, totalmente diferente da falange distal. Exatamente. É por isso que eles são chamados de ossos irregulares. Por quê? Porque eles não seguem um padrão, certo? Então, eu posso classificar as falanges como a falange proximal como osso longo e como osso irregular. A falange média como osso curto e como osso irregular. A falange distal como osso curto e osso irregular. Observe aqui, olha, uma coisa interessante para você não pensar que o casco do animal só é formado de cartilagem. Não, aquela parte de cartilagem é a parte de fora do casco. Mas ele tem aqui, olha, a parte de dentro que é osso. Olha a parte de osso aqui da falange, certo? É a parte óssea. Aquela parte que fica do lado de fora é a cartilagem. E nós temos que ter muito cuidado na hora de comprar equinos, porque principalmente equino, que não vai para o abate, ele precisa ter os cascos muito bons. Para que ele precisa ter o casco muito bom? Tem rachaduras para que ele não sinta dores, certo? Para que o equino não sinta dores. Então, ele tem que ter o casco bem formadozinho, direitinho. Então, osso irregular. Quem são os ossos irregulares? São aqueles que não seguem um padrão, certo? Variam entre si, vértebras, falanges, os taços. Os taços são ossos curtos, mas também chamados de irregulares.
Os carpos. Os carpos também são ossos curtos, mas também chamados de irregulares. Aí nós vamos aqui para osso pneumático. O que é um osso pneumático? Olha, o próprio nome já está dizendo, pneumático. Ele possui ar no seu interior. São ossos que possuem ar no seu interior. Então, são classificados os ossos que possuem ar no seu interior. Professor, e qual é a vantagem de ter ar no interior dos ossos? Olha, a cabeça do ser humano tem o osso frontal, o osso etmóide, o osso esfenóide, o maxilar e o temporal. São ossos que possuem ar no interior. Serve para diminuir a pressão da atmosfera nas altitudes. Por isso que quando o Brasil vai jogar lá no exterior, em altitude muito alta, na Bolívia, no Peru, então vocês têm aqui a questão de adaptação, tem que viajar 1 ou 2 dias antes para não sentir fortes dores de cabeça devido à presença. Então, quem vai facilitar essa adaptação é o ar que está no interior dos ossos. Nesse caso aqui, o ser humano só tem esses ossos, frontal, etmóide, esfenóide, maxilar e temporal. No caso das aves, todos os ossos das aves possuem ar no seu interior. E esse ar que possui no interior dos ossos das aves é que diz a amplitude de voo da ave. Por exemplo, o pardal só voa na altura de um postezinho pequeno. O urubu já voa mais alto. A águia já voa muito mais alto ainda. Então, quem vai definir esse padrão de voo é a quantidade de ar que tem dentro dos ossos das aves. A maioria dos ossos das aves, a literatura fala em 95% dos ossos das aves possui ar no seu interior. Davi, como é que está aí? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Não, Tá dando professor. para levar. Oi? Alguém falou aí? Disseram que não estavam com dúvida, professor. Pode continuar. Então, a maioria dos ossos das aves possui ar no seu interior. Por isso que elas voam com facilidade, certo? Por isso que as aves voam com facilidade, certo? Ossos sesamoides. Olha aqui os ossos sesamoides. Sesamoide proximal, sesamoide distal. Ossos sesamoides são ossos curtos. Mas, ao mesmo tempo que ele é curto, ele também é sesamoide. Pode ser chamado de osso sesamoide. Agora, nem todo osso curto é chamado de sesamoide. Somente esses ossos que ficam aqui, ó, entre o metacarpo, entre o metacarpo e as falanges. Tá vendo aqui? Olha, esse osso aqui que eu estou mostrando no cursor, isso aqui é de um ruminante. Olha o casco dividido em 2, olha a falange média dividida em 2 e olha a falange proximal dividida em 2. Então, esse osso aqui é de osso de ruminante. Se a gente voltar atrás, olha aqui, esse aqui não tem o casco dividido em 2, então isso aqui é de equino, certo? Esse é de equino, não tem o casco dividido. Esse é de monogástrico, não é de ruminante.
São ossos sesamoides, são pequenos ossos que se desenvolvem em certas articulações e que ajudam na sustentação e movimentação do corpo. A patela, os ossos das articulações entre as falanges, está vendo aqui, ó? Os ossos sesamoides, certo? Então, o osso sesamoide também é osso curto? Claro que sim. O osso sesamoide também é osso curto. A patela, esses ossinhos aqui entre o metacarpo e as falanges, entre o metatarso e a falange, são ossos sesamoides. Aqui nós vamos para constituintes do sistema esquelético de importância. Eu já falei anteriormente na medula óssea. Quem é a medula óssea? É constituinte do sistema hematopoético, de hemácias, olha. É constituinte do sistema hematopoético. Sistema hematopoético é o sistema produtor de sangue, e é responsável pela produção de células sanguíneas. É encontrada no canal medular dos ossos longos e nos espaços intercelulares do tecido esponjoso, nas epífises e no tecido dos ossos alongados. Os ossos alongados, esses não possuem canal medular. A medula óssea pode ser de dois tipos. Então, onde é que nós encontramos a medula óssea? Nos ossos longos e no tecido esponjoso dos ossos alongados, seja na epífise e no tecido esponjoso das costelas. Existe medula óssea de dois tipos. A medula óssea vermelha, olha aqui, ó, a medula óssea vermelha, ou ela aqui no tecido esponjoso, ou ela aqui no canal medular, certo? Então, a medula óssea pode estar no tecido esponjoso ou no canal medular. Olha ela aqui, medula óssea vermelha, produtora de células sanguíneas. Professor, a chamada Oi? vai terminar em 5 minutos. Tá mostrando aqui. Termina em Professor, 5 minutos, é? tá mostrando que vai Eu vou fazer acabar. outro link, viu, depois, viu? Eu vou fazer outro link Tá Tá certo. bom, e mando para vocês, certo? tá. Certo. Olha a medula óssea amarela aqui. A medula óssea amarela é responsável para fornecer gordura, energia, para que a medula óssea vermelha possa produzir as células sanguíneas. Olha
Então, nós temos aqui o periósteo. O que é o periósteo? Olha ele aqui. É uma membrana de tecido conjuntivo que envolve o osso, protegendo externamente e fornecendo os nutrientes e oxigênio necessários para a manutenção das funções ósseas. Então, aqui nós temos, olha ele aqui, o periósteo. É membrana de tecido conjuntivo. Olha como ele possui vasos aqui, tá vendo? Olha os vasos penetrando através do periósteo dentro do osso. São esses vasos que vão levar nutrientes para as medulas, para que elas possam produzir as células sanguíneas, certo? Olha a medula óssea vermelha aqui, que é responsável pela produção de células sanguíneas, e olha a medula óssea amarela aqui, que é responsável pelo fornecimento de nutrientes para a medula óssea vermelha. Aí você pode dizer, professor, quem é que fornece os nutrientes? É a medula óssea amarela ou os vasos que estão no periósteo? São os vasos que estão no periósteo que fornecem para a medula óssea amarela. E a medula óssea amarela fica de reserva, gordura, fica uma gordura de reserva para a medula óssea vermelha produzir as células sanguíneas. É tanto, se você fizer greve de fome, não vai parar a formação das células sanguíneas. Você vai fazer greve de fome, mas a medula óssea amarela está lá de reserva até você terminar a greve de fome, fornecendo nutrientes para a medula óssea vermelha produzir as células sanguíneas. Certo? Então, periósteo é uma membrana de tecido conjuntivo que envolve o osso, protegendo externamente e fornecendo os nutrientes e oxigênio necessários à manutenção das funções ósseas. Certo? Então, quando a gente quebra o osso, rompeu a medula, rompeu o osso, rompeu o periósteo e rompeu o endósteo. Então, através dos vasos sanguíneos e através do periósteo e do endósteo, e você juntando as partes quebradas direitinho, vai haver uma recuperação, que no ser humano é em torno de 60 a 90 dias. No animal também um pouquinho mais. Por quê? Porque ele não tem repouso. Ele não tem repouso. Aí o pessoal pergunta, professor, a constituição do osso do ser humano é igual à constituição do osso dos animais? É sim, muito parecida. É tanto que os ossos do ser humano se recuperam e também dos animais se recuperam também. Professor, e por que quando um animal quebra a perna se manda para o matadouro? Porque ele não tem repouso. Se não tem repouso, vai magoar e ele vai terminar morrendo devido à produção de uma ferida grande nesse local e que não vai sarar tão cedo porque ele não tem repouso. O animal não tem repouso. É tanto que nós lá em Recife fizemos um experimento com um bezerro que quebrou a perna e depois de 90 dias, numa rede, ele estava numa rede suspenso e ele recuperou a função óssea bem direitinho. Então, o problema do osso do animal é que o animal não tem repouso. Se ele tivesse repouso, o osso cicatrizava direitinho. Aí você diz, e na gente? A gente tem repouso. É tanto que quando a gente está numa cama ou com o braço engessado, que a gente facilita um pouquinho, ocorre algumas dores, pancada, alguma coisa. E isso dificulta a cicatrização. Se você está com a perna quebrada e você sai para a rua direto, não vai haver cicatrização. É diferente do processo de fisioterapia. Uma fisioterapia se faz com métodos, direitinho. E você andando na rua, você vai magoar esse osso. Endósteo. Endósteo é uma membrana de tecido conjuntivo que envolve o osso internamente.
ou seja, reveste o canal medular. O endósteo, ele aqui, ele está revestindo o canal medular para que a medula óssea não saia pelos orifícios do osso. Então, é uma membrana de tecido conjuntivo que envolve o osso internamente, ou seja, reveste o canal medular. Tecido ósseo. Existem dois tipos de tecido ósseo, o compacto e o esponjoso. Eu mostrei nessa figura aqui, ó, o tecido ósseo compacto. Olha o cursor aqui, ó, no meio do osso. No meio do osso, nós encontramos tecido ósseo compacto. Olha aqui na epífise, nós encontramos tecido ósseo esponjoso, certo? Então, existem dois tipos de tecido ósseo, o compacto e o esponjoso, certo? Tecido ósseo compacto é encontrado principalmente na diáfise do osso. É mais rígido e elástico. Tecido ósseo esponjoso, encontrado principalmente nas epífises e na parte interna do osso, certo? Olha aqui, o tecido ósseo compacto, na diáfise do osso, e o tecido ósseo esponjoso encontrado aqui na epífise do osso, certo? Encontrado na epífise do osso. Aqui nós já temos a diáfise, certo? Olha a medula óssea amarela, olha a medula óssea, o canal medular aqui com o endósteo, e a medula óssea vermelha. Olha aqui o periósteo aqui no finalzinho, certo? Tecido ósseo esponjoso, olha ele aqui, ó. O tecido ósseo esponjoso localizado na epífise do osso. Olha o tecido ósseo compacto localizado na diáfise do osso. Tecido ósseo compacto e tecido ósseo esponjoso. Olha aqui na epífise nós temos tecido ósseo esponjoso. Na diáfise nós temos tecido ósseo compacto. Olha aqui, o osso esponjoso, as células estão dispostas distante uma da outra. No osso compacto, olha ele aqui, o osso compacto, as células estão unidas fortemente, certo? No tecido ósseo compacto, as células estão unidas fortemente. E no tecido ósseo esponjoso, as células estão um pouco mais distantes uma das outras. É por isso que no tecido ósseo esponjoso, a medula óssea pode estar presente no tecido ósseo esponjoso. Composição química do osso. Qual é a composição química do osso? Olha, não sei se vocês já ouviram falar no campo, que tem produtor dando farinha de osso para os animais, minerais para os animais. Então, o osso é moído numa máquina grande. Essa quantidade de osso que sobra dos frigoríficos não vão para o lixo, não. Vão para formarem farinha de osso ou composição para ração de gato e cachorro. Olha aqui a composição química do osso. Gelatina. Gelatina é matéria orgânica, certo? 33,3%. Fosfato de cálcio, fósforo e cálcio, 57%. Olha aqui, 57%. É muito fósforo e muito cálcio nos ossos, certo? Aí a gente vê aquelas propagandas de calcitran, calcigenol. Então, para que a pessoa ingira muito cálcio e fósforo e não sofra de osteoporose ou dores também nos ossos. Olha aqui, carbonato e cálcio, mais cálcio, 3,85. Olha aqui, fósforo e magnésio, 2,05. Carbonato e cloreto de sódio, 3,45. No total, 100%. Então, observe que ele tem matéria orgânica, 33%, um terço. Um terço é matéria orgânica. Depois ele tem fósforo e cálcio.
carbono e cálcio, fósforo e magnésio, carbono e cloreto de sódio. Então, ele é um mineral completo. A farinha de osso é uma composição mineral completa. Ela pode ser dada para diferentes animais. Como também o pessoal os americanos fazem farinha de sangue, farinha de osso e farinha de pena, com cálcio, fósforo, para fazer ração para o ser humano lá da Etiópia, uma composição, faz uma ração composto nutritivo para aquele pessoal, com farinha de sangue, farinha de osso, farinha de pena, farinha de miúdo, farinha de carne, para mandar para aquele pessoal, já que se mandar esses produtos na sua integridade, eles não vão saber conservar e fazer a farinha. Então, os americanos, os franceses, a Europa, manda para os países africanos já a farinha pronta. Aí você pode dizer, professor, e tem farinha? Farinha de sangue? Pode ser feita farinha de sangue? Pode sim. Olha, a gente não faz o leite em pó, por que não faz a farinha, o sangue em pó? Certo? O pozinho, a farinha, para ser enviada como composição mineral para o pessoal, para a ração animal e assim vai. Aqui nós temos, olha, o membro torácico e o membro pélvico. Aqui nós temos a escápula, nós vamos ver agora quem é osso longo, quem é osso curto, quem é osso alongado. Olha aqui, a escápula. A escápula é um osso laminar. Húmero é um osso longo. Rádio, aqui na frente, osso longo. Una, osso longo. Carpos, osso curto. Metacarpo, osso longo. Falange proximal, osso longo. Falange média, osso curto. Falange distal, osso curto. E a sesamoide proximal, osso curto. Sesamoide distal, osso curto. Então, as falanges, como são? Olha, falange proximal, ela é longo. A falange média, ela é curta. E a falange distal, ela é curta. Então, as falanges são irregulares, porque ela não segue um padrão. A proximal é diferente da média e a média é diferente da distal. Então, são ossos irregulares, mas a falange proximal pode ser também longo, a falange média pode ser curto e a falange distal pode ser curto. E os ossos sesamoides, que são ossos que se desenvolvem em articulações para ajustar a articulação, ele ajusta a articulação, por isso ele é chamado sesamoide, ele também pode ser chamado de osso curto. Vamos para o membro pélvico do animal. Ilho. O ilho aqui, osso laminar. O pubis, osso laminar. O isquio, osso laminar. O fêmur, osso longo. A patela ou bolacha do joelho ou rótula, osso curto. Tíbia, osso longo. Fíbula, a fíbula do bovino, ela é curto, mas a gente viu que a fíbula aqui no equino, ela é mais longa, então a fíbula no bovino é curta e no equino ela é longa, certo? Tem essa diferença. Então nós temos aqui tíbia, osso longo, fíbula, osso curto. Só que no equino, tanto a tíbia como a fíbula são ossos longos. Os taços aqui, osso curto, ou ossos irregulares, metatarso, osso longo, sesamoide proximal, curto, falange proximal, longo ou irregular, falange média, curto ou irregular, falange distal, curto ou irregular,
e sesamoide proximal, osso curto. Então, nós temos aqui, tanto no membro torácico como no membro pélvico, a classificação morfológica dos ossos, certo? Osso longo, osso alongado, osso curto. Alongado ele não está aqui, mas vai estar nas costelas, certo? Pessoal, Davi, como é que tá aí? A Alexia, Tudo bem. tudo bom aí? Deu para ver direitinho aí? Deu sim, professor. Oi? Deu sim. Alguma dúvida aí? E Davi? Não, professor. Pessoal aí, Arthur, como é que tá, Arthur? Tudo certo, professor. É atividade isso, né, que o senhor passou para preencher. É. Tava vendo aqui, tava já Essa gabaritando. atividade, olha, a atividade da próxima semana é botar o nome dos ossos, certo? Ô, professor, eu mandei logo tudo de uma vez, não tem problema não, né? Tem Porque eu não quero problema deixar não. acumulado, não. Tem muita Agora eu atividade também. quero que essa atividade da próxima semana, quem já mandou vai mandar de novo também. Olha, essa atividade da próxima semana, que é o nome desses ossos aqui, vocês vão botar escápula, vão botar o nome do osso e dentro de parênteses, laminar, húmero, longo, una, longo, rádio, longo, carpos, curto, metacarpo, longo, sesamode, curto, sesamode proximal, curto, falange proximal, longo, falange média, curto, falange distal, curto, sesamode proximal, distal, curto, e as falanges também podem ser irregulares. Aí vocês vão botar também ilho, laminar, pubis, laminar, isquio, laminar, fêmur, longo, patela, curto, tíbia, longo, fíbula, curto no boi e longo no equino, taços, curtos ou irregulares, metatarso, longo, falange proximal, longo, falange média, curto e falange distal, curto, sesamode proximal, curto e sesamode distal, curto. Então, na próxima semana, que vai mandar o nome dos ossos do membro torácico e do pélvico, vocês vão também colocar a classificação dos ossos. Osso longo, osso curto, osso alongado, entenderam? Sim, professor. Entendeu, né? Pois está certo. Deixa eu ver se tem mais algum slide. Não tem. Vamos voltar aqui. E faltou o osso alongado. O osso alongado vai estar aqui, ó. O laminar está aqui. O osso alongado vai estar nas costelas. Aí vocês devem ter visto lá no animal que tem as costelas verdadeiras que estão ligadas ao externo. Olha aqui, uma verdadeira, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verdadeiras. Olha aqui outras que não estão se ligando ao externo. São costelas falsas, estão se ligando umas às outras. Costelas falsas. Agora observe essa última aqui, ó. Costela flutuante. A 12ª aí é costela flutuante. Ela não está ligada a nenhuma outra costela, só está ligada na vértebra, certo? Bem, pessoal, essa era a aula de hoje, certo? Essa é a aula de hoje e, claro,
a rosinha claro. Não tem osso preto, certo? Não tem osso azul, não tem osso vermelho. Então, são peças rígidas de formato e coloração variada que compõem o esqueleto do corpo do animal, certo? Varia de um branco a um amarelo clarinho ou um rosa claro. A divisão do osso. O osso possui duas extremidades, chamadas de epífise, e uma parte central. O osso possui duas extremidades chamadas de epífises e uma parte central denominada de corpo do osso ou diáfise. Vamos vê-la aqui, ó. Olha aqui a epífise. Olha o osso aqui nessa imagem. Estou mostrando o cursor aqui, ó. Olha a definição, olha o osso aqui. Epífise proximal é a de cima. Mais da esquerda aqui, nós estamos vendo aqui, ó, nesse tecido osso esponjoso aqui, a epífise proximal, certo? Estamos vendo a epífise proximal. Então, o osso está dividido em epífise proximal, diáfise e epífise distal. Olha aqui, dentro do osso, nós encontramos a medula óssea. Olha aqui, ó. Certo? A medula óssea pode ser vermelha e pode ser amarela. Olha a medula óssea amarela aqui, ó. Certo? E qual é a função da medula óssea? A função da medula óssea é produzir células sanguíneas. Quem não sabia, fique sabendo agora que as células sanguíneas são produzidas na medula óssea. É por isso que quem tem leucemia, problema de câncer no sangue, o pessoal diz câncer no sangue, eu prefiro chamar de leucemia, tem que fazer transplante de medula, certo? Tem que ser feita transplante de medula. Então, aqui nós temos a medula óssea amarela, que poderia, não está dando para ver aqui, mas tem dela que tem uma parte vermelha. A parte vermelha dela é chamada de medula óssea vermelha e é responsável pela produção das células sanguíneas. Aqui nós temos também, ó, existe uma película que reveste o osso, chamada de periósteo. Olha a película aqui, ó, nessa imagem da direita, vocês veem a película que reveste o osso, chamada de periósteo. E tem outra película que reveste a parte onde fica a medula óssea. A medula óssea, lá no interior, é o que o pessoal chama de tutano. Vamos comer o tutano desse osso. Então, o tutano é a medula óssea. Quem foi que falou? Nada não, professor. Continue aí. Então, o tutano do osso é a medula óssea. Então, se você quebrar um osso, você vai ver que, principalmente osso longo, você vai ver que existe uma cavidade interna chamada de canal medular. E dentro desse canal medular, nós encontramos o endósteo, que é uma membrana que reveste o osso dentro. E dentro desse canal medular, nós vamos encontrar a medula óssea, que pode ser vermelha ou amarela. E a medula óssea vermelha é responsável pela produção de células sanguíneas. E a medula óssea amarela é quem produz energia para fornecer a medula óssea vermelha e a medula óssea vermelha fabricar o sangue. Aqui nós temos a classificação dos ossos. Como é que nós classificamos os ossos? Osso longo, por exemplo. Vocês podem ter visto lá o rádio,
Vocês podem ter visto o fêmur lá, quem preencheu direitinho. Osso longo são classificados os ossos cujo comprimento predomina sobre a largura e a espessura. Então, o osso longo, ele tem o comprimento maior do que a largura e do que a espessura. Quem são os ossos longos que nós encontramos no animal? Então, nós temos aí o fêmur, nós temos a tíbia, nós temos o húmero, nós temos o metacarpo, nós temos o metatarso, nós temos o rádio. O rádio não está citado aqui, mas é também osso longo, certo? Osso longo são classificados os ossos cujo comprimento predomina sobre a largura e a espessura, certo? Olha aqui o osso longo, esse aqui é o fêmur, certo? Aqui nós temos nessa parte de cima, que quando eu estou mostrando aqui, a epífise proximal. Na parte de baixo, nós temos a epífise distal. E aqui no meio, nós chamamos de diáfise ou corpo do osso. Esse é o chamado osso longo. Observe que o comprimento dele é maior do que a largura e do que a espessura. Depois do osso longo, nós temos o osso alongado. Quem são os ossos alongados? São as costelas, certo? Os ossos alongados são as costelas. São classificados... Olha, por que a diferença de longo para alongado? A costela podia ser longo também, mas não é. Por quê? Porque ela não tem canal medular. Aquele canal que está dentro do osso, aquela cavidade, a costela não possui. Aí muitos perguntam, professor, se ela não tem canal medular, então não existe medula óssea. Não, senhor, existe medula óssea no tecido esponjoso da costela. A costela tem um tecido esponjoso e é onde está localizado a medula óssea, certo? No tecido esponjoso da costela. Aqui nós temos ó, um par, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mas são 13 pares de costela no bovino. No equino são 18 pares de costela. Nesse caso aqui, esse está representando aqui o ser humano. Então, nós temos aqui 12 pares de costelas. Aí você pergunta, como é, professor, que você está identificando que é o ser humano aqui? Primeiro, pela posição vertical dele. Segundo, olha a clavícula aqui, ó. Olha a clavícula aqui, que não existe clavícula nos animais domésticos, a não ser na ave e nos primatas, certo? Olha aqui a clavícula presente no ser humano, nas aves e nos primatas, certo? Não existe clavícula no bovino, no equino, no ovino, no suíno, no caprino, no búfalo, não existe. Então, o osso alongado, ele possui as mesmas características do osso longo, só que não possui canal medular, certo? São classificados os ossos cujo comprimento predomina sobre a largura e a espessura. Olha que é a mesma definição de osso longo. Aí complementa, e não possui canal medular. Então, nós temos as costelas aí como osso alongado. Osso curto. Quem são os ossos curtos? Olha aqui os carpos. Olha aqui nessa estrutura aqui, ó. Ó o rádio, que é um osso longo, aqui em cima. Olha o metacarpo, que é outro osso longo. E aqui no meio,
no meio da figura aqui, nós temos o osso curto, que são os carpos. Olha os carpos aqui. Quem são ossos curtos? São classificados os ossos cujo comprimento, largura e espessura se equivalem. Os carpos, os tarsos, a patela, que a gente chama de rótula ou bolacha do joelho, a falange média e a falange distal. São ossos curtos. Quem são os ossos curtos? São os ossos cujo comprimento, largura e espessura são idênticas, praticamente idênticas. Então, nós temos aqui o osso curto, os carpos, os tarsos, a patela, a falange média e a falange distal são ossos curtos. Osso laminar. Quem é o osso laminar? Ele possui comprimento, possui largura, só que a espessura desse osso aqui que eu estou mostrando não tem mais do que um centímetro. Pode ser que tenha 1 centímetro, 1,5 centímetros, mas nessa faixa aí. Agora, observa a largura dele, que é grande, e observe o comprimento dele, que é grande. Ele podia ser chamado até de osso longo, mas a espessura dele é fininha. Como a espessura é fininha, então nós chamamos ele de laminar. A maioria dos ossos do crânio são ossos laminares. Aí nós temos a escápula, temos o ilho, o isquio, o púbis, são ossos laminares, certo? Eles possuem canal medular, mas o comprimento é maior do que a largura e do que a espessura. Então, a espessura é bem fininha. Então, por isso que nós chamamos ele de osso laminar, porque ele parece com a lâmina, certo? Olha aqui os ossos laminares do crânio. A maioria dos ossos do crânio são ossos laminares, certo? Está aqui mostrando as lâminas, olha, da parte dos ossos. Está vendo aqui? Essas são as lâminas. Outra coisa que eu chamo a atenção aqui para vocês, observe que o chifre aqui, o chifre desse animal, se comunica com a cavidade interna do crânio. O chifre é um prolongamento do osso frontal. E ele está se comunicando aqui, olhe, com o crânio do animal. Por isso, quando a gente vai fazer descorna, nós temos que fazer do animal jovem. Por que se faz descorna do animal jovem? Porque esse canal que liga o chifre ao crânio, a parte interna do crânio, ele praticamente não foi formado. Porque aqui corre o perigo de você, na hora que estiver fazendo a sutura, cair pingo de sangue, de chuva, alguma coisa, porque a gente não sabe se vai fazer a cirurgia num canto fechado ou num canto aberto. Se de repente cai chuva, aí é um problema aqui, certo? Então a gente faz a descorna desses animais quando está apenas um botãozinho. O chifre é um pequeno botãozinho. O chifre é apenas um pequeno botãozinho que você corta. Já fez descorna, Davi? Não, professor, mas já vi já o pessoal Já fazer. viu, né? Lá no campo, a gente escolhe o chifre do animal com 1 centímetro, 1,5 centímetros. Aí a gente corta o chifre e passa uma faca quente. Já existe um ferrinho que a pessoa passa no chifre. Mas antes, ou se quiser, se você não tem o ferrinho, você passa uma faca quente e não precisa costurar. Então, esse é o osso laminar, olha aqui. São ossos laminares, olha o osso zigomático, o osso lacrimal, o osso maxilar, o osso nasal, o osso incisivo aqui na frente,
o osso frontal, tá vendo aqui? O osso frontal. Então, são esses ossos que eu pedi para que vocês enviassem a tarefa com o nome desses ossos. O chifre é um prolongamento do osso frontal. Observe o osso frontal aqui da esquerda e você vai ver aqui na direita que o chifre é um prolongamento do osso frontal. Esses são os chamados ossos laminares. O comprimento e a largura é maior do que a espessura. Olha como ele é bem fininho aqui. Osso laminar ainda nós temos aqui, ó, o ilho, o pubis e o isquio. São ossos laminares também. O ilho é o vermelhinho, o isquio é o azul e o pubis é o amarelinho. Então, são ossos laminares também. Osso irregular. Aí você diz, professor, e o que é o osso irregular? Olha, o osso irregular, a gente pode classificar ele como osso curto. Olha aqui o sesamoides, olha, o sesamoide proximal e o sesamoide distal. Observe que o formato deles, mesmo eles sendo chamados de sesamoides, um é mais compridinho e o outro é mais arredondado. Por isso que eles são chamados irregulares, porque eles recebem o mesmo nome de ossos sesamoides, mas são de formato diferente. Ele não é um osso regular, um osso idêntico. Ele é irregular. São classificados os ossos cujo formato não segue um padrão, variam entre si. As vértebras, as falanges. Olha aqui a falange. Falange proximal, falange média e falange distal. Todos são falanges, mas são diferentes. Mas, professor, a falange proximal não podia ser um osso longo? É um osso longo, sim. A falange média não é um osso curto? É um osso curto, sim. E a falange distal também é um osso curto. Só que ele recebe o nome de falange, certo? E como são falanges, são diferentes. Você podia perguntar, professor, a falange proximal é diferente, totalmente diferente da falange distal. Exatamente. É por isso que eles são chamados de ossos irregulares. Por quê? Porque eles não seguem um padrão, certo? Então, eu posso classificar as falanges como a falange proximal como osso longo e como osso irregular. A falange média como osso curto e como osso irregular. A falange distal como osso curto e osso irregular. Observe aqui, olha, uma coisa interessante para você não pensar que o casco do animal só é formado de cartilagem. Não, aquela parte de cartilagem é a parte de fora do casco. Mas ele tem aqui, olha, a parte de dentro, que é osso. Olha a parte de osso aqui da falange, certo? É a parte óssea. Aquela parte que fica do lado de fora é a cartilagem. E nós temos que ter muito cuidado na hora de comprar equinos, porque principalmente equino, que não vai para o abate, ele precisa ter os cascos muito bons. Para que ele precisa ter o casco muito bom? Tem rachaduras para que ele não sinta dores, certo? Para que o equino não sinta dores. Então, ele tem que ter o casco bem formadozinho, direitinho. Então, osso irregular. Quem são os ossos irregulares? São aqueles que não seguem um padrão, certo? Variam entre si, vértebras, falanges, os taços. Os taços são ossos curtos, mas também chamados de irregulares.
Os carpos. Os carpos também são ossos curtos, mas também chamados de irregulares. Aí nós vamos aqui para osso pneumático. O que é um osso pneumático? Olha, o próprio nome já está dizendo pneumático. Ele possui ar no seu interior. São ossos que possuem ar no seu interior. Então, são classificados os ossos que possuem ar no seu interior. Professor, e qual é a vantagem de ter ar no interior dos ossos? Olha, a cabeça do ser humano tem o osso frontal, o osso etmóide, o osso esfenóide, o maxilar e o temporal. São ossos que possuem ar no interior. Serve para diminuir a pressão da atmosfera nas altitudes. Por isso que quando o Brasil vai jogar lá no exterior, em altitude muito alta, na Bolívia, no Peru, então vocês têm aqui a questão de adaptação, tem que viajar 1 ou 2 dias antes para não sentir fortes dores de cabeça devido à presença. Então, quem vai facilitar essa adaptação é o ar que está no interior dos ossos. Nesse caso aqui, o ser humano só tem esses ossos: frontal, etmóide, esfenóide, maxilar e temporal. No caso das aves, todos os ossos das aves possuem ar no seu interior. E esse ar que possui no interior dos ossos das aves é que diz a amplitude de voo da ave. Por exemplo, o pardal só voa na altura de um postezinho pequeno. O urubu já voa mais alto. A águia já voa muito mais alto ainda. Então, quem vai definir esse padrão de voo é a quantidade de ar que tem dentro dos ossos das aves. A maioria dos ossos das aves, a literatura fala em 95% dos ossos das aves possui ar no seu interior. Davi, como é que está aí? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Não, Tá professor. dando para levar. Oi? Alguém falou aí? Disseram que não estavam com dúvida, professor. Pode continuar. Então, a maioria dos ossos das aves possui ar no seu interior. Por isso que elas voam com facilidade, certo? Por isso que as aves voam com facilidade, certo? Ossos sesamoides. Olha aqui os ossos sesamoides. Sesamoide proximal, sesamoide distal. Ossos sesamoides são ossos curtos. Mas, ao mesmo tempo que ele é curto, ele também é sesamoide. Pode ser chamado de osso sesamoide. Agora, nem todo osso curto é chamado de sesamoide. Somente esses ossos que ficam aqui, ó, entre o metacarpo e as falanges. Tá vendo aqui? Olha, esse osso aqui que eu estou mostrando no cursor, isso aqui é de um ruminante. Olha o casco dividido em 2, olha a falange média dividida em 2 e olha a falange proximal dividida em 2. Então, esse osso aqui é de osso de ruminante. Se a gente voltar atrás, olha aqui, esse aqui não tem o casco dividido em 2, então isso aqui é de equino, certo? Esse é de equino, não tem o casco dividido. Esse é de monogástrico, não é de ruminante.
Então, ossos sesamoides são pequenos ossos que se desenvolvem em certas articulações e que ajudam na sustentação e movimentação do corpo. A patela, os ossos das articulações entre as falanges, está vendo aqui, ó, os ossos sesamoides, certo? Então, o osso sesamoide também é osso curto? Claro que sim. O osso sesamoide também é osso curto. A patela, esses ossinhos aqui entre o metacarpo e as falanges, entre o metatarso e a falange, são ossos sesamoides. Aqui nós vamos para constituintes do sistema esquelético de importância. Eu já falei anteriormente na medula óssea. Quem é a medula óssea? É constituinte do sistema hematopoético, de hemácias, olha. É constituinte do sistema hematopoético. Sistema hematopoético é o sistema produtor de sangue e é responsável pela produção de células sanguíneas. É encontrada no canal medular dos ossos longos e nos espaços intercelulares do tecido esponjoso, nas epífises e no tecido dos ossos alongados. Os ossos alongados, esses não possuem canal medular. A medula óssea pode ser de dois tipos. Então, onde é que nós encontramos a medula óssea? Nos ossos longos e no tecido esponjoso dos ossos alongados, seja na epífise e no tecido esponjoso das costelas. Existe medula óssea de dois tipos. A medula óssea vermelha, olha aqui, ó, a medula óssea vermelha, olha ela aqui no tecido esponjoso, ou ela aqui no canal medular, certo? Então, a medula óssea pode estar no tecido esponjoso ou no canal medular. Olha ela aqui, medula óssea vermelha, produtora de células sanguíneas. Professor, a chamada Oi. vai terminar em 5 minutos. Tá mostrando aqui. Professor, 25 minutos, é? tá mostrando que vai Eu vou fazer acabar. outro link, viu, depois, viu? Eu vou fazer outro link Tá Tá certo. bom, e mando para vocês, certo? tá. Certo. Olha a medula óssea amarela aqui. A medula óssea amarela é responsável para fornecer gordura, energia, para que a medula óssea vermelha possa produzir as células sanguíneas. Olha
Então, nós temos aqui o periósteo. O que é o periósteo? Olha ele aqui. É uma membrana de tecido conjuntivo que envolve o osso, protegendo externamente e fornecendo os nutrientes e oxigênio necessários para a manutenção das funções ósseas. Então, aqui nós temos, olha ele aqui, o periósteo. É membrana de tecido conjuntivo. Olha como ele possui vasos aqui, tá vendo? Olha os vasos penetrando através do periósteo dentro do osso. São esses vasos que vão levar nutrientes para as medulas, para que elas possam produzir as células sanguíneas, certo? Olha a medula óssea vermelha aqui, que é responsável pela produção de células sanguíneas, e olha a medula óssea amarela aqui, que é responsável pelo fornecimento de nutrientes para a medula óssea vermelha. Aí você pode dizer, professor, quem é que fornece os nutrientes? É a medula óssea amarela ou os vasos que estão no periósteo? São os vasos que estão no periósteo que fornecem para a medula óssea amarela. E a medula óssea amarela fica de reserva, gordura, fica uma gordura de reserva para a medula óssea vermelha produzir as células sanguíneas. É tanto, se você fizer greve de fome, não vai parar a formação das células sanguíneas. Você vai fazer greve de fome, mas a medula óssea amarela está lá de reserva até você terminar a greve de fome, fornecendo nutrientes para a medula óssea vermelha produzir as células sanguíneas. Certo? Então, periósteo é uma membrana de tecido conjuntivo que envolve o osso, protegendo externamente e fornecendo os nutrientes e oxigênio necessários à manutenção das funções ósseas. Certo? Então, quando a gente quebra o osso, rompeu a medula, rompeu o osso, rompeu o periósteo e rompeu o endósteo. Então, através dos vasos sanguíneos e através do periósteo e do endósteo, e você juntando as partes quebradas direitinho, vai haver uma recuperação, que no ser humano é em torno de 60 a 90 dias. No animal também um pouquinho mais. Por quê? Porque ele não tem repouso. Ele não tem repouso. Aí o pessoal pergunta, professor, a constituição do osso do ser humano é igual à constituição do osso dos animais? É sim, muito parecida. É tanto que os ossos do ser humano se recuperam e também dos animais se recuperam também. Professor, e por que quando um animal quebra a perna se manda para o matadouro? Porque ele não tem repouso. Se não tem repouso, vai magoar e ele vai terminar morrendo devido à produção de uma ferida grande nesse local e que não vai sarar tão cedo porque ele não tem repouso. O animal não tem repouso. É tanto que nós lá em Recife fizemos um experimento com um bezerro que quebrou a perna e depois de 90 dias, numa rede, ele estava numa rede suspenso e ele recuperou a função óssea bem direitinho. Então, o problema do osso do animal é que o animal não tem repouso. Se ele tivesse repouso, o osso cicatrizava direitinho. Aí você diz, e na gente? A gente tem repouso. É tanto que quando a gente está numa cama ou com o braço engessado, que a gente facilita um pouquinho, ocorre algumas dores, pancada, alguma coisa. E isso dificulta a cicatrização. Se você está com a perna quebrada e você sai para a rua direto, não vai haver cicatrização. É diferente do processo de fisioterapia. Uma fisioterapia se faz com métodos direitinho. E você andando na rua, você vai magoar esse osso. Endósteo. Endósteo é uma membrana de tecido conjuntivo que envolve o osso internamente.
ou seja, reveste o canal medular. O endósteo, ele aqui, ele está revestindo o canal medular para que a medula óssea não saia pelos orifícios do osso. Então, é uma membrana de tecido conjuntivo que envolve o osso internamente, ou seja, reveste o canal medular. Tecido ósseo. Existem dois tipos de tecido ósseo, o compacto e o esponjoso. Eu mostrei nessa figura aqui, ó, o tecido ósseo compacto. Olha o cursor aqui, ó, no meio do osso. No meio do osso, nós encontramos tecido ósseo compacto. Olha aqui na epífise, nós encontramos tecido ósseo esponjoso. Certo? Então, existem dois tipos de tecido ósseo, o compacto e o esponjoso. Certo? Tecido ósseo compacto é encontrado principalmente na diáfise do osso. É mais rígido e elástico. Tecido ósseo esponjoso, encontrado principalmente nas epífises e na parte interna do osso. Certo? Olha aqui. O tecido ósseo compacto, na diáfise do osso, e o tecido ósseo esponjoso, encontrado aqui na epífise do osso. Certo? Encontrado na epífise do osso. Aqui nós já temos a diáfise. Certo? Olha a medula óssea amarela. Olha a medula óssea, o canal medular aqui com o endósteo e a medula óssea vermelha. Olha aqui o periósteo aqui no finalzinho, certo? Tecido ósseo esponjoso, olha ele aqui, ó. O tecido ósseo esponjoso localizado na epífise do osso. Olha o tecido ósseo compacto localizado na diáfise do osso. Tecido ósseo compacto e tecido ósseo esponjoso. Olha aqui na epífise nós temos tecido ósseo esponjoso. Na diáfise nós temos tecido ósseo compacto. Olha aqui, o osso esponjoso, as células estão dispostas distante uma da outra. No osso compacto, olha ele aqui, o osso compacto, as células estão unidas fortemente, certo? No tecido ósseo compacto, as células estão unidas fortemente. E no tecido ósseo esponjoso, as células estão um pouco mais distantes uma das outras. É por isso que no tecido ósseo esponjoso, a medula óssea pode estar presente no tecido ósseo esponjoso. Composição química do osso. Qual é a composição química do osso? Olha, não sei se vocês já ouviram falar no campo, que tem produtor dando farinha de osso para os animais, minerais para os animais. Então, o osso é moído numa máquina grande. Essa quantidade de osso que sobra dos frigoríficos não vão para o lixo, não. Vão para formarem farinha de osso ou composição para ração de gato e cachorro. Olha aqui a composição química do osso. Gelatina. Gelatina é matéria orgânica, certo? 33,3%. Fosfato de cálcio, fósforo e cálcio, 57%. Olha aqui, 57%. É muito fósforo e muito cálcio nos ossos, certo? Aí a gente vê aquelas propagandas de calcitran, calcigenol. Então, para que a pessoa ingira muito cálcio e fósforo e não sofra de osteoporose ou dores também nos ossos. Olha aqui, carbonato e cálcio, mais cálcio, 3,85. Olha aqui, fósforo e magnésio, 2,05. Carbonato e cloreto de sódio, 3,45. No total, 100%. Então, observe que ele tem matéria orgânica, 33%, um terço é matéria orgânica. Depois ele tem fósforo e cálcio,
carbono e cálcio, fósforo e magnésio, carbono e cloreto de sódio. Então, ele é um mineral completo. A farinha de osso é uma composição mineral completa. Ela pode ser dada para diferentes animais. Como também o pessoal dos americanos fazem farinha de sangue, farinha de osso e farinha de pena, com cálcio, fósforo, para fazer ração para o ser humano lá da Etiópia, uma composição, faz uma ração composto nutritivo para aquele pessoal, com farinha de sangue, farinha de osso, farinha de pena, farinha de miúdo, farinha de carne, para mandar para aquele pessoal, já que se mandar esses produtos na sua integridade, eles não vão saber conservar e fazer a farinha. Então, os americanos, os franceses, a Europa, manda para os países africanos já a farinha pronta. Aí você pode dizer, professor, e tem farinha? Farinha de sangue? Pode ser feita farinha de sangue? Pode sim. Olha, a gente não faz o leite em pó, por que não faz a farinha, o sangue em pó? Certo? O pozinho, a farinha, para ser enviada como composição mineral para o pessoal, para a ração animal e assim vai. Aqui nós temos, olha, o membro torácico e o membro pélvico. Aqui nós temos a escápula, nós vamos ver agora quem é osso longo, quem é osso curto, quem é osso alongado. Olha aqui, a escápula. A escápula é um osso laminar. Húmero é um osso longo. Rádio, aqui na frente, osso longo. Una, osso longo. Carpos, osso curto. Metacarpo, osso longo. Falange proximal, osso longo. Falange média, osso curto. Falange distal, osso curto. E as sesamoide proximal, osso curto. Sesamoide distal, osso curto. Então, as falanges, como são? Olha, falange proximal, ela é longo. A falange média, ela é curta. E a falange distal, ela é curta. Então, as falanges são irregulares, porque ela não segue um padrão. A proximal é diferente da média e a média é diferente da distal. Então, são ossos irregulares, mas a falange proximal pode ser também longo, a falange média pode ser curto e a falange distal pode ser curto. E os ossos sesamoides, que são ossos que se desenvolvem em articulações para ajustar a articulação, ele ajusta a articulação, por isso ele é chamado sesamoide, ele também pode ser chamado de osso curto. Vamos para o membro pélvico do animal. Ilho. O ilho aqui, osso laminar. O pubis, osso laminar. O isquio, osso laminar. O fêmur, osso longo. A patela ou bolacha do joelho ou rótula, osso curto. Tíbia, osso longo. Fíbula, a fíbula do bovino, ela é curto, mas a gente viu que a fíbula aqui no equino, ela é mais longa, então a fíbula no bovino é curta e no equino ela é longa, certo? Tem essa diferença. Então nós temos aqui tíbia, osso longo, fíbula, osso curto. Só que no equino, tanto a tíbia como a fíbula são ossos longos. Os taços aqui, osso curto, ou ossos irregulares. Metatarso, osso longo. Sesamoide proximal, curto. Falange proximal, longo ou irregular. Falange média, curto ou irregular. Falange distal, curto ou irregular.
e sesamoide proximal, osso curto. Então, nós temos aqui, tanto no membro torácico como no membro pélvico, a classificação morfológica dos ossos, certo? Osso longo, osso alongado, osso curto. Alongado ele não está aqui, mas vai estar nas costelas, certo? Pessoal, Davi, como é que tá aí? A Alexia, Tudo bem. tudo bom aí? Deu para ver direitinho aí? Deu sim, professor. Oi? Deu sim. Alguma dúvida aí? E Davi? Não, professor. Pessoal aí, Arthur, como é que tá, Arthur? Tudo certo, professor. É atividade isso, né, que o senhor passou para preencher. É, Tava vendo aqui, tava já essa gabaritando. atividade, olha, a atividade da próxima semana é botar o nome dos ossos, certo? Ó, professor, eu mandei logo tudo de uma vez, não tem problema não, né? Tem Porque eu não quero problema deixar não. acumular, não. Tem muita Agora eu atividade também. quero que essa atividade da próxima semana, quem já mandou, vai mandar de novo também. Olha, essa atividade da próxima semana, que é o nome desses ossos aqui, vocês vão botar escápula, vão botar o nome do osso e dentre parênteses, laminar, húmero, longo, una, longo, rádio, longo, carpos, curto, metacarpo, longo, sesamode, curto, sesamode proximal, curto, falange proximal, longo, falange média, curto, falange distal, curto, sesamode proximal, distal, curto, e as falanges também podem ser irregulares. Aí vocês vão botar também ilho, laminar, pubis, laminar, isquio, laminar, fêmur, longo, patela, curto, tíbia, longo, fíbula, curto no boi e longo no equino, taços, curtos ou irregulares, metatarso, longo, falange proximal, longo, falange média, curto e falange distal, curto, sesamode proximal, curto e sesamode distal, curto. Então, na próxima semana, que vai mandar o nome dos ossos do membro torácico e do pélvico, vocês vão também colocar a classificação dos ossos. Osso longo, osso curto, osso alongado, entenderam? Sim, professor. Entendeu, né? Pois está certo. Deixa eu ver se tem mais algum slide. Não tem. Vamos voltar aqui. E faltou o osso alongado. O osso alongado vai estar aqui, ó. O laminar está aqui. O osso alongado vai estar nas costelas. Aí vocês devem ter visto lá no animal que tem as costelas verdadeiras que estão ligadas ao externo. Olha aqui, uma verdadeira, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verdadeiras. Olha aqui outras que não estão se ligando ao externo. São costelas falsas, estão se ligando umas às outras. Costelas falsas. Agora observe essa última aqui, ó. Costela flutuante. A 12ª aí é costela flutuante. Ela não está ligada a nenhuma outra costela, só está ligada na vértebra, certo? Bem, pessoal, essa era a aula de hoje, certo? Essa é a aula de hoje e